Chegou a hora de mais um Top 10 e dessa vez vamos falar sobre injustiças, mais precisamente as 10 maiores injustiças da história do Oscar. Eu acho importante explicar os critérios desse vídeo, porque quando as pessoas pensam nessa temática, elas tendem a pensar só no filme, ou no ator, ou na atriz que foi injustiçado, e esquecem quem venceu naquele ano. Por exemplo, no Oscar de 1941, O Grande Ditador foi o maior injustiçado, mas Rebecca, que ganhou aquele ano, não é um filme ruim, e além disso, outros dois filmes excepcionais também estavam na briga, que eram Vinhas da Ira e Núpcias de Escândalo. Então, quando a injustiça é mais coletiva, ela não entrou no meu top 10. Talvez o exemplo mais óbvio de todos seja Cidadão Kane. Então, antes de vocês me matarem por não incluí-lo na lista, deixa eu explicar os motivos. Na entrega de 1942, o filme vencedor foi Como Era Verde o Meu Vale, que é um drama bem mais ou menos. Muitas pessoas argumentam que Cidadão Kane tinha que ter vencido porque é um filme revolucionário, um filme que mudou o cinema, e tudo isso é verdade. Mas as pessoas esquecem do filme Relíquia Macabra, que também concorreu naquele ano, que também foi injustiçado. Sim, Cidadão Kane foi mais importante para o desenvolvimento da linguagem cinematográfica, mas as pessoas não sabiam isso em 1941. As pessoas não tinham ideia da dimensão que as inovações de Cidadão Kane trariam para o cinema no futuro. Juntando isso ao fato de Relíquia Macabra ser um puta filme, é outro que não entrou no meu top 10. Último exemplo dos excluídos da lista, e esse caso é mais uma questão muito pessoal. Na entrega de 77, o filme vencedor foi Rocky, quando claramente o melhor filme do ano anterior era Taxi Driver, do Scorsese. Mas eu acho fantástico um filme escrito pelo Sylvester Stallone sobre um boxeador que enfrenta um boxeador muito mais fodão ter levado o Oscar de melhor filme. É algo que não me incomoda, é uma injustiça que não mexe comigo, então também não entrou pra minha lista. Último aviso, não confunda o ano do filme com o ano da entrega do Oscar. Quando eu falo no Oscar de 74, eu estou me referindo aos filmes que saíram em 73. Muito bem, vamos começar. Oscar de 2006, categoria Melhor Atriz. Felicity Huffman estava excepcional no filme Transamérica. Ela faz uma transexual que está no último estágio antes da cirurgia de mudança de sexo. Quando eu penso nas categorias de interpretação, eu procuro avaliar a dificuldade que foi fazer aquela personagem. E a Felicity Huffman parece um homem tentando virar mulher. É incrível. O trabalho corporal dela, a voz dela, tem uma parte no filme onde ela para de tomar os hormônios e a voz dela começa a engrossar. É uma personagem com uma carga emocional muito forte e a disparada melhor interpretação daquele ano. E o Oscar foi para Reese Witherspoon pelo filme Walk the Line, que conta a história do Johnny Cash. É uma personagem que qualquer atriz daquela faixa etária, com aquela aparência poderia ter feito. Ela se limita a cantar umas músicas bonitinhas e falar: Johnny Cash, eu acho que você não deveria usar tantas drogas, e mesmo eu te amando, eu não vou casar com você enquanto você não provar pra mim que você é capaz de mudar. E deram um Oscar pra ela. Não entendi a indicação, não entendi o Oscar, foi ridículo, 10º lugar na lista. Oscar de 1972, categoria Melhor Filme. O vencedor foi The French Connection, ou Operação França, que é um filme bem legal, mas claramente o melhor filme do ano anterior era Laranja Mecânica, que aliás é um dos melhores filmes de todos os tempos. É um filme que tem estupro e sai de todos os moldes que a academia gostava de premiar nos anos 70, e não há muito mais o que dizer além disso. The French Connection é um filme bem divertido, mas Laranja Mecânica tá anos-luz à frente. Kubrick é um dos maiores injustiçados da história do Oscar, junto com Chaplin e o Hitchcock, ainda vou falar mais disso. 9º lugar na lista. Oscar de 1953, categoria Melhor Filme. O vencedor foi o filme The Greatest Show on Earth, um filme sobre circo que não merecia uma indicação. Aqui nós temos uma injustiça dupla. Faroeste High Noon, ou Matar ou Morrer, do Fred Zimmerman, é excelente, é muito superior a The Greatest Show on Earth. E o outro lado da injustiça é que o filme Singing in the Rain não concorreu naquele ano, o que é difícil de entender porque os musicais estavam em alta na década de 50. Acho que antes de 1960, pelo menos 5 musicais já haviam levado um Oscar. Então temos a primeira injustiça, que é o melhor filme de 1952 não ter levado, e o único filme que poderia competir com High Noon pelo posto de melhor filme daquele ano, que era Singing in the Rain, ou Cantando na Chuva, sequer foi indicado. Injustiça dupla, deprimente, 8º lugar na lista. Oscar de 2001, categoria Melhor Atriz. A vencedora foi Julia Roberts pelo filme Erin
Brockovich. E a grande injustiçada foi Ellen Bernstein, pelo filme Requiem para um Sonho. Aqui acontece uma coisa muito clássica da academia, que é o Oscar da vez. Isso é muito comum quando um ator ou atriz está em Hollywood há um certo tempo, já se estabeleceu como uma grande estrela, e a academia parece achar que chegou a hora de premiar tal pessoa. Isso aconteceu, por exemplo, com Denzel Washington, que deveria ter vencido pelo Malcolm X, foi injustiçado, e aí uns anos depois deram um Oscar da vez pelo filme Training Day para ele. E é o que aconteceu com a Julia Roberts. A interpretação dela em Erin Brockovich não tem absolutamente nada demais. Já a Ellen Bernstein dá um show no filme Requiem para um Sonho. Ela faz uma personagem que começa a tomar remédios para emagrecer e vai enlouquecendo. E ao final do filme ela está assustadoramente louca. Comparar a interpretação dela com a da Julia Roberts é a mesma coisa que comparar a Drácula de Bram Stoker com Crepúsculo. Extremamente decepcionante, 7º lugar na lista. Oscar de 1999, categoria Melhor Atriz, vencedora Gwyneth Paltrow pelo filme Shakespeare Apaixonado. Aqui nós tivemos duas grandes injustiçadas, Cate Blanchett pelo filme Elizabeth e Fernanda Montenegro pelo filme Central do Brasil. Muito triste ver a Fernanda Montenegro sendo esnobada, mas compreensível, não porque seja justo, mas porque a academia é preconceituosa. O fato da Fernanda Montenegro ter sido indicada já foi uma grande vitória para o cinema nacional. Sim, ela merecia ganhar, mas a gente está falando de injustiças. A Gwyneth Paltrow não faz nada nesse filme que justifique um Oscar. Eu tenho uma teoria de que ela ganhou porque ela mostrou os peitos e muito adolescente votou naquele ano. Só pode ser. Se alguém tiver uma teoria melhor, por favor, comente aí embaixo que eu vou adorar ler. O Oscar de 99 foi o pior da história, foi o único que me fez pensar em boicotar a cerimônia, mas eu não consigo, todo ano eu assisto. Depois eu vou dar mais um motivo que justifica isso. Foi uma bagunça, nada naquele ano fez sentido. 6º lugar na lista. Oscar de 1969, categoria Melhor Diretor. O vencedor foi Carol Reed pelo filme Oliver. E o injustiçado foi Stanley Kubrick pelo filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. Eu não me conformo com o fato do Stanley Kubrick não ter um Oscar. Seria como o Michael Jackson não ter um Grammy. É ridículo. Foi uma injustiça? Claro, Uma Odisseia no Espaço é um desses filmes que revolucionou o cinema. Mas dá pra tentar entender porque o Kubrick estava muito adiante do seu tempo. E o Carol Reed era um diretor muito querido da velha guarda de Hollywood, então era um embate de gerações. Ele também foi injustiçado no passado. Ele poderia ter levado o Oscar de melhor direção pelo Terceiro Homem ou pelo Ídolo Caído, então acho que a academia levou tudo isso em consideração e falou: esse cara Kubrick aí tá mandando bem, tá chegando com tudo, mas vamos premiar o Carol Reed, que ele merece, ele já é da casa. Então, com muita boa vontade, eu consigo entender a logística daquele ano, mas a academia errou feio. 5º lugar na lista. Oscar de 1981, categoria Melhor Direção. O vencedor foi Robert Redford no seu primeiro trabalho como diretor pelo filme Ordinary People, ou Gente como a Gente, que é um drama bem feito, porém completamente esquecível. E o grande injustiçado foi Martin Scorsese pelo filme Raging Bull, ou Touro Indomável. É muito triste a relação academia-Scorsese, eles nunca gostaram do estilo de filme dele, cheio de testosterona, cheio de violência. Ele ganhou um dos Oscars mais amargos de todos os tempos. Toma, Scorsese, a gente te sacaneou vários anos, toma um Oscar pelos Infiltrados. Para um cara que dirigiu Taxi Driver, Os Bons Companheiros, Touro Indomável, ganhar um Oscar pelo filme Os Infiltrados é quase um tapa na cara. Martin Scorsese ter perdido o Oscar de melhor direção pelo filme Touro Indomável para um diretor debutante, além de uma tremenda injustiça, foi uma total falta de respeito e de reconhecimento de talento. 4º lugar na lista. Oscar de 1980, categoria Melhor Direção. O vencedor foi Robert Benton pelo filme Kramer vs. Kramer. E o grande injustiçado foi Francis Ford Coppola pelo filme Apocalypse Now. Faz o seguinte, entra no Google e digita Apocalypse Now, problemas durante a produção. E aí você vai ter uma ideia de como foi difícil fazer esse filme. E isso tem que ser levado em consideração quando você vai premiar a melhor direção. Então só por isso o Coppola já merecia um reconhecimento. Mas ele conseguiu fazer um dos melhores filmes de todos os tempos. No ano anterior a Apocalypse Now, o Michael Cimino ganhou o Oscar de melhor diretor pelo filme O Franco Atirador, que também é sobre a guerra no Vietnã. Talvez isso tenha pesado. A gente vai premiar dois diretores que fizeram filmes sobre a guerra no Vietnã em 2 anos consecutivos. Outra questão pode ser o fato do Coppola já ter levado um Oscar pelo filme O Poderoso Chefão 2. E aí a academia achou que já tinham premiado ele o suficiente. Eu não concordo com nenhuma dessas justificativas, mas eu acho que elas pesaram muito nessa terrível injustiça que vale o 3º lugar na lista.
Oscar de 1959, categoria Melhor Direção. O vencedor foi Vincente Minnelli pelo musical Gigi. E o grandíssimo injustiçado da vez foi Alfred Hitchcock, que não foi indicado pelo filme Um Corpo que Cai. Então vamos por partes. Gigi é um musical flamboyante, mas extremamente franzinho, que não entraria na minha lista dos top 50 melhores musicais de todos os tempos. E Um Corpo que Cai é possivelmente o melhor filme de um dos melhores diretores de todos os tempos. É mais um exemplo de mente fechada da academia. É uma constante. Foi assim com Chaplin, foi assim com Hitchcock, foi assim com Kubrick, foi assim com Scorsese. A academia não sabe reconhecer grandes talentos na hora certa. Eu não tenho uma teoria para justificar por que o Hitchcock sequer foi indicado. Eu não tenho muito o que dizer nessa categoria, apenas que ela define o termo injustiça do Oscar. Segundo lugar na lista. Oscar de 1999, categoria Melhor Ator. O vencedor foi Roberto Benigni, pelo filme A Vida é Bela. Os outros 4 indicados eram melhores do que ele, mas o grande injustiçado da noite foi o Edward Norton pelo filme American History X. Eu falei antes que 99 foi o pior ano da história do Oscar. Foi nesse ano que Shakespeare Apaixonado ganhou melhor filme em cima de Saving Private Ryan, a Gwyneth Paltrow ganhou em cima da Fernanda Montenegro e da Cate Blanchett, e o Roberto Benigni ganhou em cima do Edward Norton. Buongiorno, principessa! Estamos no meio do holocausto, mas na nossa imaginação nós somos felizes. Não é uma boa interpretação. Não, simplesmente não é uma boa interpretação. E o Edward Norton, por outro lado, tá incrível como o nazista psicopatão do filme American History X. É um desses personagens que faz você pensar, cara, esse ator estudou, pesquisou neonazistas. Olha a transformação dele. E o filme tem flashbacks que mostram como ele era antes de virar nazista. Tem uma cena muito icônica nesse filme, quando ele tá dando uma entrevista e você vê o racismo começando a sair de dentro dele, e você percebe que isso veio do pai dele, que ele era um cara normal, mas ele cresceu ouvindo tanta merda do pai dele que ele acabou sofrendo uma espécie de lavagem cerebral. E isso é feito de maneira muito brilhante. Não é qualquer ator que conseguiria fazer isso, e qualquer ator consegue falar Buongiorno, principessa! A transformação do Edward Norton naquele filme é uma coisa única. Ele vai de um cara normal para um nazista radical, depois ele vai preso, ele começa a rever os conceitos, e quando ele tenta se redimir por tudo que ele fez, enfim, é um estudo de personagem incrível. Ele merecia todos os prêmios aquele ano, e ele não vencer já é uma tremenda injustiça, e ele perder para aquele palhaço é um insulto. Alguma coisa estava seriamente errada em 1999, e a categoria Melhor Ator foi a mais injusta da história. Ok, pessoal, esse é o meu top 10, muito provavelmente você tem algumas injustiças que eu não citei, então seja feliz, comente, me diga o que você acha que passou batido, mas lembre-se de uma coisa, não é porque você discorda de mim e eu discordo de você que nós somos inimigos. Então vamos maneirar com a trollagem. Esse é um canal democrático, todo mundo tem o direito de discordar, mas trolls não tem espaço aqui. O alô da vez vai para Saulo Almeida, que é novo no canal. Saulo, obrigado pela preferência. É isso, pessoal, um abraço e até a próxima.